Eu tava ali no Twitter, né, passando a timeline, vendo tudo que estava acontecendo, quando eu vi e me deparei com esse tweet do Tico Santa Cruz. E aí ele faz uma pergunta assim, vou ler aqui embaixo. Um homem que tem atração por trans femininos é gay? Vamos ver os pontos de vista. E aí, não satisfeito, já em sequência, ele engata uma outra pergunta. Se um homem heterossexual tiver atração por uma mulher trans e na hora da relação ele for passivo, qual a definição? Vamos às respostas? Eu fiquei tentadíssima de responder essas perguntas lá mesmo no Twitter, mas assim, o Twitter, se você escreve qualquer coisa fora da linha, as pessoas te estapeiam. Porque na verdade as pessoas te estapeiam mesmo no Twitter, você não precisa nem falar nada correto ou incorreto, não. Galera, é a lei do massacre. Nós temos uma gama de mulheres trans que são heterossexuais. E os homens que se apaixonam por elas, pelo feminino, independentes de ter um pênis ou não, eles se apaixonam por aquela figura feminina, aquele gênero que é feminino, travesti gênero, ou transvestigênero, na verdade, que é o nome, não binárias, não binárias, dependendo de como for, a gente pode ser qualquer coisa. A gente precisa entender que os gêneros são autodeclaráveis e autopercebidos. Então, se um homem que tem uma relação com uma mulher trans, ele se sente hétero, ele vai continuar sendo hétero. E aí vamos à segunda pergunta. E se ele é passivo, ou seja, se ele é penetrado na relação e não só penetra, isso não faz a menor diferença, porque isso não vai mudar a orientação sexual dele. Se ele é heterossexual, ele continua sendo heterossexual. A orientação do desejo, ela é descrita a partir de como os gêneros se relacionam. E vou além, porque aí a teoria queer, que é a teoria que eu mais me afinizo, ela rompe com esse padrão. Porque, na verdade, aí eu vou citar um pouco de Preciado aqui, que é um filósofo trans, que ele traz que isso é uma grande uma bobagem, que a gente pode romper com essas estruturas, porque, na verdade, as pessoas são relacionáveis, né? Então, essas duas perguntas do Tico Santa Cruz, elas colocam nesse lugar, porque as pessoas que são muito conservadoras, para não dizer retrógradas, para não dizer preconceituosas, elas entendem que tudo parte do falo, do pênis ou da vagina, mas aí eu tô falando especificamente do pênis nessa situação, e que toda pessoa se define, todo gênero, toda a construção dela se define a partir desse órgão sexual, porque tudo é visto de uma maneira muito genitalizada, e nós não somos só um genital, que era o que eu falava nas minhas redes sociais, né? No Facebook, principalmente, nós não somos um pedaço de carne só, né? Eu tenho toda uma construção, uma bagagem, eu sou um ser pensante, eu sou um ser integral, eu tenho escolhas, discernimentos, eu tenho raciocínios, enfim, eu não sou só um pedaço de carne. Mas como nós vivemos numa situação, numa sociedade mesmo falocêntrica, onde o pênis tem um poder e aí se coloca em cima dele toda uma expectativa do homem macho, do homem poderoso, então a gente acaba tendo essas distorções quando a gente está falando de pessoas trans, porque as pessoas trans justamente são trans porque elas não se reconhecem naquele gênero que foi designado para elas na hora do nascimento. Isso não faz sentido para quem é trans. Só para pessoas
que são trans, não, as pessoas intersexo também vivem o mesmo dilema de ter uma genitália ambígua e de acabar tendo ou o médico escolhendo para elas qual é o gênero delas a partir do sexo, a partir do genital, ou conseguir viver sem essa possibilidade, com essa questão ambígua, né, genital ou aparelho reprodutor ambíguo, e poder decidir e construir o seu gênero da maneira que se sente, né, que se percebe e se constrói assim. Também tem as brincadeiras, né, nesse meio, porque aí dentro dessa estrutura nós temos os T-lovers também, que se assim denominam e se intitulam, que são os amantes de mulheres trans, né? Mas eles acabam entrando numa caixa onde eles acabam virando o cliente da trans, né? E não um cara. Óbvio que isso extrapola lá quando a gente frequentava já até 12, 15 anos atrás, a gente tentava romper com isso, mas infelizmente os meninos, enfim, só queriam realmente manter as meninas ali no processo da prostituição e acabar ficando nesse lugar mesmo, com muitas exceções aí que eu quero dizer. E também uma outra situação, as mariconas, né? Porque a gente chama de mariconas, que são esses homens que têm medo, que vivem sob a sombra do preconceito, apesar de amar mulheres trans. E aí se comunicam com elas de uma maneira muito escusa, muito escondida, muito ruim. Inventam mil coisas, e aí você vão ter 1000 vídeos aqui no YouTube falando sobre T-lovers, como eles têm uma relação muito tóxica com as mulheres trans a partir de todos os preconceitos que eles enfim, alimentam. Então, meus amores, se você tem dúvidas, se você se sente atraído, você é um cara aí, se sentiu atraído, ficou com uma menina na balada, ai, não vem com esse papo de trap, de cilada bina, essas coisas não, porque isso é muito ofensivo. Na verdade, nada vai mudar na sua vida, você não vai ser mais homem, menos homem, mais gay, mais hétero, você não vai ser absolutamente nada, você só vai viver uma experiência muito bacana, espero que seja bacana para você, e é isso, gente. Se você também vai ser passivo, ativo, versátil, vai só fazer um sexo oral, isso também não vai fazer a menor diferença. Muita gente lembrou que tem muitos homens que são héteros, que têm relações com mulheres e são penetrados também por essas mulheres com o uso de cintas e naquilo que a gente chama de inversão de papéis, e isso também não faz a menor diferença na orientação. Então, Tico, não tem resposta, tá? Não tem classificação, porque na verdade cada um se classifica à sua maneira. O que tem é uma pessoa que sente atração por outra. É só isso, tá bom? Eu sou Flor Ferraz, esse foi o último vídeo dessa série de 3 vídeos curtinhos, onde eu falo um pouco sobre as últimas reflexões que eu tive, e eu tô construindo uma nova série que vai falar sobre sexualidade, gênero, e eu vou poder tirar essas dúvidas também a partir das minhas vivências, daquilo que eu estudei, e a gente pode conversar muito ainda sobre isso. Se você conhece alguém que quer falar sobre isso, se inscreve no canal, chama essas pessoas para se inscreverem também, porque eu preciso dessas inscrições para que outras ferramentas do YouTube possam ser liberadas para que eu possa usar. Então, não custa nada. Se quiser também pode deixar o seu like, assim eu sei que você gostou desse vídeo. E eu encontro você na próxima. Um beijo e até lá!